Uma boa noite a todos. Vou começar com a leitura da mensagem do livrinho Sementes de Felicidade. Elimine a tensão. Tenso e inquieto, você sente que todo seu sistema nervoso está contraído. Descrê de uma boa saída para a sua situação. No entanto, freie os pensamentos e feche os olhos, se possível. Sinta como se estivesse recebendo suave luz e energia em todo o seu corpo, a começar pela cabeça. Permaneça assim algum tempo. Abra os olhos e não pense em nada negativo. A solução aparece, o equilíbrio nasce da confiança nas forças. Então, assim silenciamos os nossos pensamentos, rogando a Deus Pai que ilumine esse nosso momento com energias de paz, de luz, de entendimento, compreensão, que possamos ter um bom entendimento da mensagem de hoje e que essas boas vibrações nos acompanhem durante toda a nossa semana. Que assim seja. Para o nosso estudo nessa noite, nós nos inspiramos no livro Amanhecer de uma Nova Era, Manuel Filomeno de Miranda, pela mediunidade de Divaldo Franco, capítulo 8, página 85, aonde o mentor nos fala a respeito do nosso reencontro com as dificuldades. E aqui é interessante o título, que é Reencontro. Então, as nossas dificuldades, elas nos encontram e às vezes nos reencontram. Elas acabam voltando para o nosso próprio entendimento. Nesses dias de transição planetária, as dificuldades se somam sobre todos, não restando ninguém que esteja afastado das tarefas de sublimação em todas as áreas do espírito, seja na família, no trabalho, na consciência, na sociedade e na própria saúde. Então, transição planetária é essa que estamos enfrentando. Todos nós que estamos encarnados, todos os indivíduos que estão matriculados na Terra, e a gente tem uma impressão de que somente aqueles que estão encarnados, que estão passando pela transição planetária, pelas energias da transição planetária, e na verdade não é. Todos os espíritos, encarnados e desencarnados, que se encontram matriculados nesse planeta escola, todos estão enfrentando dificuldades. Aqueles que estão encarnados, talvez um pouco mais. Aqueles que estão desencarnados, eles enfrentam dificuldades que talvez nós não consigamos aquilatar, não consigamos observar. Mas todos estão sobrecarregados nesse período. E todos precisam trabalhar mais na sua sublimação, nas áreas que estão relacionadas ao espírito. Esse é o momento do espírito. Nós enfrentamos dificuldades materiais, nós enfrentamos dificuldades pessoais, sociais, mas as maiores dificuldades estão pesando e estão se somando nas áreas do espírito, nas áreas de sublimação do espírito. E isso seja na nossa família, no nosso trabalho, na nossa própria consciência, na sociedade como um todo, ou individualmente na própria saúde. E coletivamente também. Não podemos esquecer que ainda estamos colhendo e sanando as dificuldades que nos alcançaram na pandemia e pós-pandemia. Então, esse é um período de trabalho, um trabalho redobrado, um trabalho árduo. Todos estão empenhados nele, ninguém está isento, esteja encarnado ou desencarnado. Interessante observar como não conseguimos nos desvencilhar das tarefas evolutivas pelas vias da fuga, pois as mesmas nos alcançam periodicamente e em muitas ocasiões já agravadas, mais complicadas, pressionando por solução. Então, essas dificuldades
desse momento da transição, nós não nos conseguimos desvencilhar, nós não conseguimos fugir daquilo que precisamos fazer em nosso espírito. Nos momentos que estão afastados das grandes transições, das grandes mudanças que as sociedades e os orbes enfrentam, a gente tem um prazo maior, a gente tem uma latitude maior para aguardar. Mas agora não. Agora as tarefas evolutivas, do qual nós fugimos e nos afastamos e nos iludimos durante muitas encarnações, agora não tem como nós fugir delas, não. Agora elas vêm com força, elas nos alcançam muitas vezes recuados. Nós precisaríamos ter executado muitas dessas tarefas do qual nós fugimos, já talvez em encarnações passadas. Fomos chamados a fazê-los ainda nessa encarnação, e conforme nós vamos fugindo, conforme nós vamos adiando esses processos que dizem respeito à sublimação da alma, quando eles voltam agravados, eles voltam mais complicados, eles voltam nos pressionando por uma solução. Às vezes nós temos determinada lição, do qual nós precisamos observar em tempo hábil, mas nós adiamos, nós nos anestesiamos com algumas coisas, nós nos afastamos daquilo que precisa ser feito, do trabalho que precisa ser realizado. Só que quando nós fazemos isso, lá na frente nós vamos precisar dessa lição que nós adiamos hoje. Porque lá na frente, algo mais complicado, uma situação mais avantajada, aguarda de nós solução também. E se nós tivéssemos aproveitado em nosso passado aquela lição que deveríamos ter trabalhado, deveríamos ter aprendido e exercitado, quando encontramos essa nova situação mais complicada, nós teríamos subsídios para resolvê-la. Mas como nós abandonamos o trabalho do passado, muitas vezes, quando o problema volta, quando ele nos reencontra, ele vem mais complicado e nós somos mais pressionados pela solução. Nós precisamos voltar no passado e resolver aquilo, e encarar o momento de agora, resolver o momento de agora. E no momento de transição planetária, nós temos muitas lições, muitos trabalhos que estão em atraso, e que agora nós precisamos realizar. Há que se chegar em um processo de avaliação com as coisas num determinado patamar, com as soluções num determinado patamar, e podermos adotar então a transição planetária para nós como espíritos que realizaram a tarefa e que aguardam então essa transição numa condição mais tranquila, coisa que para nós percebemos ninguém está nessa situação. Então, assim que as coisas nos alcançam, assim que os problemas nos encontram, façamos um esforço para observá-los com os olhos do espírito, que tipo de lição vem ali, que tipo de exercício vem ali, para que então nós possamos adquirir esse estofo, esse material que vai fazer o nosso interior e do qual nós mais à frente, muito provavelmente, iremos utilizar para resolver novas situações ou para que possamos mais facilmente resolver aquilo que possa nos alcançar no futuro. Os sentimentos de revolta, de intransigência e de choro desculpista somente mais agravam uma situação que já está complicada, demonstrando nossa insistência em manter uma conduta desassissada, enlouquecida, infantilizada. Então, às vezes nós estamos enfrentando dificuldades, estamos enfrentando problemas e nos percebemos então revoltados. E esse sentimento de revolta, esse sentimento de raiva íntima acerca das coisas, daquilo que nos alcança, das outras pessoas, do momento político, do momento econômico, qualquer coisa que denote para nós, que nós percebamos em nós, seja uma revolta, ela vem dessa intransigência. Nós não queremos assumir essa condição de espíritos que somos,
nós não queremos assumir essa condição de alunos, de aprendizes que somos, nós não queremos assumir para nós esse momento de transição planetária e somos intransigentes em admitir para nós que essas coisas existem e que elas nos alcançam e que elas estão presentes. E aí, então, nós, com o nosso sentimento de revolta, nós nos envolvemos nesse choro da desculpa. Ah, porque não deu tempo, ah, porque eu não consegui, ah, porque ninguém me ajudou. Quando a gente toma esse tipo de atitude, quando a gente coloca em nós esse tipo de atitude, nós, além de não fazer aquilo que é para ser feito, nós agravamos o nosso problema. Porque nós estamos insistindo em manter uma conduta enlouquecida, uma conduta desequilibrada. A conduta nossa deveria ser de abraçar a nossa encarnação, abraçar a nossa condição de espírito, abraçar esse momento de transição planetária e colocar para nós que aquilo que chega até nós é um exercício ou é uma nova lição. Se é uma nova lição, vamos observá-la. Se é um exercício, vamos fazê-lo, independente do que ele seja. Seja na nossa saúde, seja no nosso psiquismo, seja na nossa fé, não importa. Alguma coisa devemos fazer, alguma coisa precisamos incrementar em nós. Quando nós fazemos isso, nós não temos tempo de revolta, nós não temos tempo de intransigência, nós não temos tempo de desculpa. Nós estamos trabalhando, estamos aplicados, estamos evoluindo, estamos aprendendo, estamos nos melhorando, estamos compreendendo, nós não temos tempo de fugir. Nós não temos tempo de ficar insistindo numa conduta enlouquecida. Abandonemos essa conduta enlouquecida. Existem irmãos que, no processo evolutivo mais inicial, mais embrutecidos, pouco assistidos nas coisas da matéria, pouco ilustrados nas coisas do espírito, esses indivíduos, eles passam pelas dificuldades e eles agem dessa forma. Eles se revoltam, eles são intransigentes, eles choram, eles dão desculpas, eles fazem tudo isso. Mas eles não sabem o que nós sabemos. Eles não têm o entendimento que nós temos. Esses indivíduos, a dor vai os conduzir. Talvez esses indivíduos não consigam acompanhar o novo momento que a sociedade e o planeta vão encontrar no futuro próximo, e talvez esses indivíduos precisem ser alojados em outras escolas, em outros orbes, mais a contento dos seus processos evolutivos e passar lá as dificuldades que agora talvez eles não precisassem passar se eles recebessem, se eles adotassem as melhores posturas que os espíritos precisam envergar. Então nós precisamos ter para nós esse momento, ter para nós essa condição. Durante muitas encarnações, todos temos recebido a melhor instrumentação necessária. Seja no âmbito dos aspectos materiais, seja acerca de conhecimentos da realidade espiritual. Seja dos assuntos que ligam as duas realidades através da mediunidade. Então, todos nós que estamos nesse planeta, estamos enfrentando as dificuldades, estamos em processo de transição planetária, mas todos temos à nossa disposição essas lições que são para o espírito. Nós, durante muitas encarnações, somos instruídos pelos nossos mentores. Realizamos uma transição, um período, passamos um período na realidade espiritual, somos educados lá a respeito das coisas da matéria e da realidade espiritual, e voltamos para cá e encarnamos. Aqui esquecemos. Aqui somos chamados muitas vezes pelas nossas intuições e pelas nossas consciências que precisamos estudar, que precisamos compreender, que precisamos buscar essas coisas do Espírito. E nós não podemos dar a desculpa, ninguém pode dar a desculpa que não conhece sobre Jesus, que não ouviu suas lições, que não conhece os seus evangelhos. Ninguém, porque todos nós já assistimos filmes, novelas, lemos livros, ouvimos causos a respeito da realidade espiritual. Todos nós, se quisermos, se buscarmos, se nos dedicarmos, vamos encontrar as lições da mediunidade, trazidas pela doutrina espírita. Então nós somos instrumentalizados, nós temos aonde buscar, nós fomos orientados, nós somos assistidos, não podemos dar desculpas. Nós espíritas, então, muito mais. Ou nós espiritualistas,
ou nós que estamos em famílias espíritas, onde alguns são e nós não somos, precisamos dar atenção a essas coisas. Estamos falando, os espíritos nos falam, os livros, as orientações nos dizem da transição planetária e da gravidade desse momento. E nós achamos que as coisas que estão acontecendo no planeta são as casualidades do Big Bang, né? A teoria do caos que tudo leva, que tudo conduz. Na verdade, somos nós, as nossas problemáticas se somando dentro das nossas sociedades e das nossas vidas. Tanta bagagem não foi ministrada de forma inútil ou desnecessária pelos mentores, pois chegou a hora de ser utilizada pelos espíritos encarnados, endurecidos pela revolta ou amolentados pela leniência. Então nós recebemos bagagem, nós recebemos instruções, nós fomos mostrados a todas essas coisas. E nós, às vezes, imaginamos, essas lições elas são desnecessárias, ou os espíritos fizeram, mas isso é meio inútil para as coisas dos encarnados. E isso é da nossa cabeça. Agora chegou a hora de utilizar toda aquela instrumentação, toda aquela orientação que recebemos quando estávamos no plano espiritual, todos aqueles apontamentos, todas aquelas inspirações quando estávamos aqui encarnados, quando estamos ainda. Então essa bagagem, essas orientações, não foi inútil. Os mentores, eles não fizeram isso desnecessariamente, estavam exagerando. Não. Eles sabiam que nós iríamos precisar, sabiam que os momentos seriam graves e que nós deveríamos, então, nos mexer. Sejamos os revoltados, sejamos os lenientes, os amolentados. Vamos ter que trabalhar, vamos ter que nos esforçar, e isso é para todos. As dúvidas, os conflitos íntimos, medos e ansiedades são nossos. Pela nossa teimosia em adiar aquilo que intimamente já sabemos estar em atraso na nossa bagagem evolutiva. E que agora deve ser exercitado nos dias severos da transição. Então nós que estamos encarnados agora, quando nós marcamos a nossa saída do plano espiritual para virmos para a matéria, nós fomos advertidos. Os mentores nos advertiram. Eles disseram assim, olha, você vai descer para o planeta agora e você vai passar a tua infância, e quando acontecer a transição planetária, você vai estar lá encarnado. E você vai ter tal idade, porque você está encarnando agora, a transição está planejada para tal período, você vai estar lá. E não vai ser fácil. E vai ser sofrido. Então, essas dúvidas acerca disso, esses conflitos íntimos que muitas vezes nós insistimos em manter, a gente pensa assim, mas vai que não é, né? Vai que esse negócio de transição planetária, ele não é bem assim. Essa dificuldade que a gente está passando, que está acontecendo agora, ela vai passar. Então, a gente que está em conflito, a gente fica pensando assim, mas será que existe realidade espiritual? Será que existe espírito? Será que existe mentor? Será que existe transição planetária? Será que esse mundo aqui vai sofrer uma transformação tão grande que ele vai poder ser classificado com outro orbe? São conflitos. E às vezes a gente não fala deles. Às vezes a gente tem os nossos medos e as nossas ansiedades. E daí esse medo e essa ansiedade vem da dúvida. Mas será? E a gente vai ficando ansioso. Nossa, mas quando que vai ser? Como que vai ser? Como que vai ser? Quando que vai ser? Vai ser agora, hoje, dentro de mim. Por quê? Porque eu elimino as minhas dúvidas. Eu sano os meus conflitos. Eu calo os meus medos. E eu me transformo num ser que tem fé. Sim, existe uma realidade espiritual. Sim, nós somos espíritos. Sim, estamos em aprendizado. Sim, nós vamos nos transformar em espíritos puros. Sim. Nós vamos desencarnar e vamos acordar do lado de lá. E vamos ter uma consciência do plano espiritual e do plano material onde estivemos. E nós vamos fazer a nossa própria contabilidade. E nós estamos em atraso. Estamos encarnados, a transição está passando, os nossos corpos já doem, os nossos cabelos já branqueiam. A vida se esvai.
E há coisas que ainda não fizemos, há coisas que ainda alimentamos em conflitos e em dúvidas. Nós ainda estamos medrados e ansiosos, quando já deveríamos ter para nós uma certeza maior. Abandonemos essa teimosia. Estamos atrasados na nossa bagagem evolutiva. E agora estamos no momento da transição planetária e devemos imaginá-la e tentar entendê-la como se estivéssemos à beira de uma cancela, diante de uma fronteira, aonde chega a nossa vez de sermos atendidos. Podemos visualizar do lado de lá dessa fronteira, dessa cancela, uma grama mais verde, uma água mais limpa, um céu mais azul. Mas nessa transição desse mundo para a nova realidade, nessa cancela que agora muitas vezes se aproxima de nós, precisamos ver e entender que aquilo das nossas mochilas que não serve mais precisa ser abandonado do lado de cá. Precisamos deixar, antes da transição, antes da fronteira, precisamos deixar aquilo que não serve, precisamos adotar aquilo que levaremos para a nova realidade. E, nesse processo, todos nós que estamos encarnados agora e sentimos as pressões, já estamos atrasados. Essa postura geradora de conflitos íntimos abre brechas em nossa armadura moral, facultando que entidades desequilibradas nos dois planos se alimentem da nossa energia espiritual, despejando as suas energias adoecidas em nossos centros de força. Então, enquanto nós ficamos ali pensando, será que existe uma realidade espiritual? Será que nós somos espíritos? Será que nós vamos passar por uma transição e talvez não consigamos mais acompanhar o desenrolar dessa sociedade aqui do planeta e sejamos deportados? Enquanto nós ficamos com esse tipo de comportamento e com esse tipo de pergunta, nós abrimos brechas morais dentro dos nossos escudos espirituais. E daí nós temos a companhia de entidades desequilibradas. E precisamos perceber o seguinte: nos dois planos, não há a menor dúvida de que nós estamos sobre a ação de entidades desequilibradas que hoje estão encarnadas. Nós vemos nas redes sociais, nós percebemos grave que estamos passando. Melhor se formos encontrar pessoas com energias melhores, com motivos melhores, com moral que temos. Todos nós precisamos manter a nossa própria moral elevada e, como estamos em processo de trabalho e de desenvolvimento, de modo que nós possamos fazer parte da equipe daqueles que estão na realidade espiritual, nos aguardando e torcendo para que nós vençamos essas dificuldades. Nesses dias da grande transição planetária, ocorrem e sucedem inúmeros fenômenos estarrecedores, que não são castigos divinos, mas sim frutos apodrecidos da conduta social das criaturas terrestres. Então não bastasse toda essa pressão moral, não bastasse todo esse agravamento do momento, percebemos inúmeros fenômenos estarrecedores. E imaginamos e ouvimos das pessoas que nos acompanham que isso é o castigo de Deus. Deus está nos castigando. Deus está mandando para nós as dificuldades em cima dos nossos pecados. Quando, na verdade, nós já sabemos, através das orientações dos Espíritos, que Deus não castiga, mas também não premia. Deus estabelece leis de equilíbrio e aguarda que todos nós adotemos a melhor conduta e aprendamos com os nossos erros. Isso que nós vemos hoje, isso que nos estarrece, isso que gera todo um desequilíbrio, todo um caos, isso que nos envergonha muitas vezes. Percebemos companheiros de jornada, percebemos figuras públicas, percebemos grupos, percebemos entidades que não nos representam e que nos estarrecem, que nos deixam com medo, que nos deixam inseguros.
e que nós não conhecemos, não reconhecemos nem os indivíduos, nem aquelas sociedades, nem aqueles grupos. Imaginamos que isso é castigo divino. Na verdade, são as nossas psicosferas somadas, agindo e se multiplicando. É a nossa conduta social, é a nossa conduta terrestre. Somos nós, nos nossos cercadinhos, realizando coisas que no futuro nós não desejaremos, conste nos livros de história. Nesses dias de transição planetária, os fenômenos são estarrecedores, mas eles são aquilo que nós estamos criando e mantendo. Cada vez mais degradada, a velha humanidade é chamada na sua atenção para a mudança que se dará, mesmo que a desconsidere, na sua postura de não querer ver, no movimento ilusório de afastamento, que não existe. Então, essa transição planetária, essa mudança de paradigma, ela vai se dar, ela vai acontecer. Mesmo que nós a desconsideremos, mesmo que nós infantilmente fechemos os nossos olhos, mesmo que nós, num movimento ilusório das nossas ilusões, a gente fale para nós mesmos, mas de repente não é assim. Mas eu acho que talvez não seja dessa forma. Mesmo que nós façamos esse movimento, que é uma situação que não existe, ele vai se dar. Mesmo que nós o desconsideremos. E nós somos chamados a atenção. Eu acho que, indubitavelmente, as pessoas sabem, as pessoas sentem. Porque todos nós, como já foi dito, quando partimos da realidade espiritual para virmos em nossas encarnações, sabíamos que estaríamos aqui nesse período e que as condições seriam graves. Então, mesmo que nós não consideremos isso, ela vai se dar. Essa mudança vai acontecer. Porque o planejamento espiritual, ele se dá sobre as coisas práticas e ele vai se cumprir, porque ele é um planejamento. Há um critério, há um cronograma e ele vai acontecer. E aqueles que não estão preparados vão estranhar, vão desejar não ver. Vão ser constrangidos nas suas atitudes, nos seus pensamentos e nas suas posturas. Mas vão ser constrangidos porque se afeiçoaram ao mal. A transição planetária é para o bem. E aqueles que não apreciam essas mudanças não vão se sentir confortáveis, como nós hoje, muitas vezes, não nos sentimos confortáveis nas coisas que nos cercam, nas coisas materiais que se apresentam. Porque muitas vezes elas não nos representam, elas não estão mais de acordo com a energia que desejamos carregar. E por conta disso, desejamos que elas se afastem de nós, desejamos combatê-las, mas precisamos combatê-las com a oração. Precisamos combatê-la com a orientação que o Cristo nos deu e com o exemplo que o Cristo nos deu. E não combater esse mal da forma como o mal se apresenta. Que ninguém apresente desculpa para não trabalhar em favor de um mundo melhor. Porque as leis e os prazos divinos irão se cumprir com ou sem a nossa anuência, com ou sem a nossa cooperação. Então nós não podemos dar como desculpa, nós não podemos chegar na realidade espiritual e dizer, mas eu não lembrava que era assim. De qualquer forma, esses prazos e essas leis vão se cumprir. Se nós auxiliarmos, se nós cooperarmos, melhor para nós. Nós estaremos trabalhando na seara do Cristo, nós estaremos promovendo o progresso e o bem, nós estaremos nos candidatando a usufruir do mundo que desejamos e que auxiliamos a construir. Agora, desembarcar do planeta sem fazê-lo ou percebendo que fez ao contrário, que trabalhou para o caos, que trabalhou para o desequilíbrio, sim, é uma coisa grave, mas é uma coisa grave para o próprio indivíduo. Nós vamos nos envergonhar de perdermos uma transição planetária, de perdermos as lições que já abrigamos no nosso corpo e de necessitar, muitas vezes, voltar muitas gerações, talvez lá no mundo de provas e expiações que está iniciando,
e realizar todo o trabalho que aqui já está pronto em um novo mundo. Vamos sentir saudades desse aqui e vamos achar que fomos expulsos do paraíso. Vamos aproveitar esse momento e vamos fazê-lo para o nosso próprio merecimento. Os trabalhadores dessa transição de muito já vêm nos alertando por toda uma série de mensagens acerca da gravidade do momento, solicitando nossa cooperação e avisando das dificuldades que surgirão nessa caminhada. Então nós, do movimento espírita, inegavelmente estamos sendo bombardeados com informações, somos chamados, somos alertados numa série de mensagens que é um momento grave. Mas esse momento de gravidade também precisa ser visto como uma grande oportunidade. Imagina só chegarmos na realidade espiritual alquebrados. Chegarmos lá, muitas vezes, necessitando de cuidados e atenção, mas chegarmos lá orgulhosos. Chegarmos lá e alguém vem e nos pede: então você estava no planeta no momento da transição planetária? E a gente vai dizer: sim, nós estávamos, é verdade. Nossa, me disseram que era muito difícil, me disseram que foi muito trabalhoso. Foi, mas eu passei. Toda aquela lição, toda aquela transição, toda aquela dificuldade foi superada. E eu me baseei nos momentos da minha fé, nas instruções que recebi, nas mensagens que me alcançaram, nos alertas que me chegaram. Usei isso, usei as lições do Cristo e aproveitei uma transição planetária. Posso me candidatar a um mundo de regeneração, aonde nós ainda enfrentaremos dificuldades, mas o bem e o mal estarão em equilíbrio. Não em desequilíbrio como encontramos agora, nesse momento grave. Esse momento grave é um momento de aproveitamento, é um momento de exercício máximo de todas as nossas resistências e de todas as nossas lições. Não uma coisa assustadora, não uma coisa que vem para nos atrapalhar e nos confrontar e nos projetar talvez para um exílio. É para o nosso bem, é para a nossa evolução, e nós temos as lições necessárias e as mensagens que precisamos para entendê-lo e para vencê-lo. Nesse pesado tempo de lutas renovadoras, todos devemos nos refugiar na oração, implorando do alto e a Jesus o fortalecimento das energias, das emoções e das virtudes, para que não nos faltem na hora dos testemunhos e da refrega. Então, como agir? Como pensar? Como se colocar? Observando o nosso mestre, observando o nosso guia, ouvindo as suas lições, buscando, escarafunchando, cavocando, para entender o que ele quis dizer, o que ele quis nos mostrar com as suas atitudes, procurando estudar o seu evangelho, procurando estudar dentro da doutrina espírita aquilo que é para nós a lição necessária, o alerta necessário, nos refugiando em oração. Lembro de uma amiga nossa que dizia: reza, meu filho, faz oração, não fica pensando nisso não, eleva o pensamento para Deus, faz, ora até passar. Ela dizia, a dona Carmen. E nós seguimos implorando a Jesus, implorando a Deus o fortalecimento das nossas energias, das nossas emoções e das nossas virtudes, porque já as temos. Se nós conseguimos sentar e ouvir as lições que os Espíritos nos trazem, em alguns instantes, em alguns minutos, numa palestra, numa leitura, num vídeo pela internet, significa que nós abrigamos dentro de nós uma pequena chama. E essa chama é alimentada por esse tipo de energia. As nossas emoções já não estão em desalinho, em desequilíbrio. Nós já conseguimos vê-las, conseguimos colocá-las em uma situação em que elas não nos atrapalham, que elas trabalhem para nós. As nossas energias, se elas estão apontadas para Deus e para Jesus, elas estão apontadas para o lugar certo.
elas não serão desperdiçadas. Porque na hora do testemunho e na hora do enfrentamento, nós iremos precisar delas. Nós precisamos da oração, precisamos do Mestre, porque esse momento é o momento de exercício, é o momento da atividade prática. E nós não podemos labutar em desequilíbrio e em erro, nós não podemos nos matricular junto aos desequilibrados, nós não podemos deixar que as impressões do desequilíbrio nos atinjam e nos façam cambalear. Nós já temos estofo, nós já temos orientação, nós sabemos o que está acontecendo e aonde isso vai levar. E se nós utilizarmos tudo isso em nosso próprio bem e em detrimento de auxílio daqueles que estão conosco, se nós erguermos um tijolinho que seja junto ao progresso e as orientações do bem nesse momento de dificuldade, nós estaremos trabalhando do lugar certo e nós estaremos florescendo aonde estivermos plantados. Precisamos entender essas lições e acreditar que as dificuldades que nos encontram, elas nos chamam ao trabalho, elas querem nos colocar no caminho certo diante de um momento que precisa, do qual nós precisamos compreender e realizar o melhor possível para que nós possamos nos cadastrar junto àqueles que permanecerão nesse orbe como um planeta escola e não em novas prisões ou em novos hospitais. Solicito e oriento a todos que busquem o livro e façam as leituras e façam os aprendizados, leiam e busquem os aprendizados que o livro e as orientações de Manuel de Filomeno de Miranda traz. Esse é um momento importante, ele lá no livro fala acerca do momento da transição planetária, do trabalho que a espiritualidade fez e está fazendo em nosso auxílio e em auxílio ao próprio planeta e à própria humanidade. Eles seguem orientações, eles têm um planejamento, eles têm um cronograma, e nós precisamos nos matricular e nos orientar por esses cronogramas para estarmos juntos dos nossos e da nova sociedade do futuro. Elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre. Que esse momento de transição planetária possa fazer de nós espíritos fortes, possa realizar em nós o aprimoramento e a sublimação que nós precisamos envergar para continuarmos participantes deste momento glorioso, que essas dificuldades nos sirvam de estímulo, que elas aprimorem em nós a nossa força espiritual e que elas nos aproximem cada vez mais do Mestre Jesus e que nós não o abandonemos agora que o encontramos. Que esse Jesus, esse Mestre, seja a luz do nosso caminho e que ele ilumine os nossos passos. Que assim seja.